Bom dia! Bom dia! Pronto, então desejo-vos bom dia. O dia tem 24 horas, portanto ainda é bom dia, como ele é de outro ciclo, lá de baixo. Ok, então um bom dia para todos, neste caso uma boa noite, e vamos ficar com a memória do papagaio para podermos falar aqui de 10 questões sobre mediunidade, que é o tema que vamos trazer. Podiam ser 20, podiam ser 30, podiam ser 5, escolhemos o número 10 aleatório, porque geralmente é um número simpático e de contas redondas, não é? Porquê é que vamos falar sobre a mediunidade? Porque a mediunidade tem muito a ver com a doutrina espírita, tem muito a ver com tudo o que se passa no dia a dia, né? Está lentejando. Ora bem, olhando aqui para a capa deste jornal, que é o jornal de setembro, outubro, o de novembro deve chegar esta semana, o que é o Jornal de Espiritismo. Ele tem aqui nas páginas centrais um tema, para além dos restantes, que são todos bons, no meu ponto de vista, um tema que é a vida triunfa, onde o autor faz uma análise de casos pesquisados pelo Paulo Severino Rossi, da Associação Médico-Espírita de São Paulo, da Folha Espírita, um livro editado pela Folha Espírita, portanto, dessa Associação Médico-Espírita, o jornal Folha Espírita e a editora Fé também, Folha Espírita. E esse livro é, de facto, um livro de pesquisa científica muito interessante, né? Onde aqui conta um dos casos positivamente identificados de jovens que faleceram e que depois voltaram através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, espontaneamente, dando dados que os pais identificaram estando presentes sem que o médium soubesse, e foi muito útil para eles para aceitar a desencarnação do filho. Portanto, o que é a mediunidade? Aquilo que nós falávamos há pouco. A mediunidade não é mais do que nós percebermos o mundo extrafísico, não é? E isto é, o mundo para além dos 5 sentidos e intercambiar com ele. Portanto, é a capacidade de perceber o mundo extrafísico e intercambiar com ele. Podemos dizer que é uma espécie de um sexto sentido. Não é mesmo uma espécie, é um sexto sentido. Os cientistas chamam-lhe a percepção extrasensorial, para ser diferente dos espíritas e de outros que lhe chamam mediunidade. Para nós não é bem uma percepção extrasensorial, porque se fosse percepção extrasensorial era uma percepção para além dos sentidos. Ora, como é mais um sentido, é uma percepção perfeitamente sensorial, só que é nova, não era desconhecida até 1857. E para que é que serve a mediunidade? É uma questão que se coloca, não é? Já vimos através deste artigo no Jornal de Espiritismo. Portanto, a mediunidade serve para quê? Para, nesse intercâmbio com os espíritos, nós aprendermos alguma coisa com eles, não é? Espíritos bons que vêm, que nos aconselham, que dão mensagens, conselhos, não é? E também outros que nos vêm dizer como é que estão, que não estão lá muito bem do outro lado da vida e que se vêm lamentar dos erros que cometeram, e também aprendemos com isso, né? Se virmos no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, há vários casos de vários tipos de espíritos que Allan Kardec evocou, com os quais falou, desde os mais infelizes aos mais felizes, onde eles reportam como foi a sua passagem para o mundo espiritual. Ok, então vemos aqui a médium Florence Cook, que foi muito investigada pelo físico inglês, o Sir William Crookes. Esta médium entrava em transe e dela brotava uma substância chamada ectoplasma, que era visível, tocável, fotografada, e de onde se formava um espírito que durante vários longos meses foi sucessivamente
materializou-se sucessivamente para que pudesse ser fotografado, analisado, conversado com William Crookes e com mais cerca de 17 pessoas, além dele eram 18 cientistas que pesquisavam esses fenómenos. Era o espírito de Katy King, que se manifestava através de Florence Cook. Então, o objetivo da mediunidade serve para despertar a humanidade para a realidade do mundo espiritual, para a imortalidade, né? Até o aparecimento do espiritismo sempre houve mediunidade, obviamente, mas até então os dirigentes religiosos das religiões antigas tinham um conhecimento para si próprios e tinham outro conhecimento para o povo. Esta invasão, entre aspas, espiritual, que curiosamente foi anunciada por um movimento que havia nos Estados Unidos, os Quakers e os Shakers, né? Que eram pessoas com mediunidade da Igreja Anglicana, que anunciaram com 7 anos de antecedência, antes dos fenómenos de Hydesville, que haveria uma grande invasão no mundo da parte da espiritualidade. E assim aconteceu. Então isto serve para, entrando a mediunidade na casa do branco, do negro, do mulato, do rico, do pobre, do alto, do baixo, do gordo, do magro, do culto, do inculto, toda a gente tem acesso à informação do mundo espiritual e ela deixa de ser apenas um privilégio de meia dúzia de pessoas, ok? Portanto, serve para demonstrar a imortalidade do espírito perante os céticos e também serve para ajudar um médium a ressarcir os débitos do passado, de vidas anteriores, né? E assim evoluir um bocadinho mais depressa se ele se esforçar por tal. Vemos aqui moldes em gesso feitos por espíritos, né? Isto é uma fotografia de Franek Kluski, 1920-1921, no Instituto de Metapsíquicas Internacional de Paris, que ainda lá estão. E então, os espíritos, quando se materializavam, umas vezes era em gesso, outras vezes era em parafina, e eles faziam moldes. E depois desapareciam, e os moldes ficavam. Se fosse um ser humano, ao tirar os dedos, e afastar os braços, os moldes partir-se-iam, não é? Então, nós temos, de um modo geral, 2 grandes grupos, a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos intelectuais ou inteligentes, não é? Na mediunidade de efeitos físicos, nós vamos encontrar o quê? Efeitos sensíveis, sei lá, batidas, ruídos, movimento de objetos. Se isto agora começasse aqui a andar sozinho, né? Era giro. Estes fenómenos de efeitos físicos podem ser espontâneos ou provocados, né? Isto é, podem acontecer sem ninguém contar ou podem acontecer numa reunião onde as pessoas se reúnam de propósito para isso, pela concentração, etc. Portas que se abrem, luzes que se acendem, coisas em vidro a partir, vai-se ver, não está nada partido. Enfim, todo o conjunto de coisas, materializações de espíritos, todo um conjunto de coisas que acontecem vulgarmente nas casas das pessoas. Qual é este objetivo? A mediunidade de efeitos físicos tem por objetivo alertar o homem de que existe algo que ele não conhece, que é superior às suas forças, né? Superior à sua capacidade de entendimento. Ao fim e ao cabo, é para muitas pessoas que se aproximam do centro espírita, pelo menos do nosso, e nos outros deve ser igual, aparecem porque em casa ou tiveram barulhos, ou tinham barulhos, ou havia algum fenómeno de efeitos físicos que eles não sabiam bem explicar. É uma maneira de levar as pessoas até ao centro espírita para terem contacto com essa ideia. Depois temos a mediunidade de efeitos inteligentes, que é, aquele tipo de mediunidade que obriga o cérebro a trabalhar, isto é, na mediunidade de efeitos físicos, muitas vezes o médium nem sabe que é ele que está a doar energia, não precisa de pôr a inteligência a trabalhar. Na mediunidade de efeitos inteligentes, o médium escreve, a psicografia, a psicofonia fala, não é?
a vidência, vê, analisa, a audiência, pronto, tudo quanto seja tem a ver com isso, ok? Porquê é que nós estamos a trazer este tema aqui, da mediunidade? Porque há muitas pessoas que brincam com a mediunidade. A mediunidade não é um privilégio dos espíritas, né? É uma característica de qualquer ser humano. E há pessoas que praticam a mediunidade em casa sozinhas, não deviam fazê-lo, sei lá, em grupo, às vezes fazem aquele jogo do copo, né? Aquela coisa, depois pedem aos espíritos, olha, deem-me um sinal e qualquer coisa. E geralmente aparece sempre um sinal, né? Quando se pede, né? Este aqui pediu a Deus para lhe mandar um sinal e ele mandou-lhe um sinal. E de um modo geral este tipo de reuniões mediúnicas dão este resultado, dão um mau resultado. O sinal cai-nos mesmo em cima, né? E quando se brinca com isto, claro, no caso do jogo do copo ou na mediunidade leviana, né? As pessoas criam uma ligação mental com espíritos brincalhões ou pouco evoluídos que depois ficam ali em casa ou vão com as pessoas até casa se morarem em outro lado e às vezes é difícil se desembaraçarem deles, criando laços obsessivos, ok? Muito bem. Esta história da mediunidade é ainda um bocado tabu para as pessoas, né? Quando se fala em mortos, geralmente diz logo, olha, é médium. Não, pode ser o cangalheiro, não é? Não é. Portanto, a mediunidade não é assim. É uma característica do espírito que se manifesta no organismo. Portanto, é uma característica orgânica, né? Ora bem, sendo assim uma característica orgânica, às vezes há pessoas que perguntam assim, mas não é possível eu ficar curado disso? Não dá. Não dá para... Não tem tratamento, a mediunidade não tem tratamento. Mas eu queria me curar disto. Às vezes as pessoas aparecem, não dá. Porque para ter tratamento, a mediunidade teria de ser uma doença. E ela não é. É a mesma coisa que alguém ir ao atendimento e pedir, olha, cure-me de eu ver, cure-me de eu ouvir, cure-me de eu cheirar, de eu tatear, de eu ter paladar. Não dá. São características orgânicas que nós temos. A mediunidade é mais um sentido, ok? Então, só temos duas opções, até chegar a hora do cangalheiro, durante a vida, né? Ou aprendemos a lidar com ela, ou o médium anda tipo osciloscópio toda a vida, né? Não há outra hipótese. Há pessoas que vão aos bruxos, vão aos médiuns comerciantes, aos tarôs, astrólogos, e que tentam, de certo modo, fechar o cofre, entre aspas, acabar com a mediunidade. Isso não é assim, né? Isso revela desconhecimento doutrinário. Mas as pessoas têm aquela vontade, tudo rápido. Então, se alguém me oferece esse serviço, eu pago. Vou lá, fico sem o dinheiro, venho todo contente, trago uma chavinha ao pescoço, segundo dizem, que é para fechar o cofre, né? E depois a pessoa continua médium, né? É a mesma coisa que eu ir a um médium, olha, pagares para me fechar a visão ou a audição, olha, feche-me aí a audição que é para eu deixar de ouvir o meu filho, a minha filha, a minha mulher, ou a minha sogra, qualquer pessoa assim que eu não gosto, por hipótese, né? Não dá. Pode fazer lá as mesinhas, a não ser que me perfurem os tímpanos, já era terrorismo, não, tortura. Portanto, outra questão que se coloca é esta pergunta, portanto, a mediunidade é doença, já sabemos que não é. Como se trata? Já vemos que não sendo doença não tem tratamento. Que sintomas tem? Os sintomas que a mediunidade tem não são 100% genéricos, mas de um modo geral dá para perceber se a pessoa tem mediunidade ou não pelas sensações que ela costuma ter. Se tem palpitações cardíacas inopinadas, sem causa, se um peso no peito, um peso nos ombros, sensação de ter um peso também nas costas. Às vezes há pessoas que sentem como se tivesse a cabeça assim muito grande e tivessem a oscilar, principalmente quando se concentram e estão
estão quietas no seu lugar, ficam zonzas, mal-estar repentino, dores de cabeça sem nenhuma causa. Depois de tiradas todas as causas orgânicas, que às vezes provocam esse tipo de sintomas, né? Se não houver nenhuma causa orgânica, pode ser um sintoma de mediunidade, sim. Teremos de ver isso acompanhando a pessoa, ok? Muito bem. No entanto, a questão 5, já vamos ao meio da palestra, o que é que deve fazer quem tem mediunidade, né? Vamos voltar atrás. A mediunidade é doença? Não é. Como se trata? Não tem tratamento, né? Os sintomas que tem, ok. Quem tem mediunidade muitas vezes vai a um centro espírita à procura de quê? À procura da cura. Mas não tem cura. Então, o que é que ela tem de fazer, né? Muito bem. Então, não há soluções mágicas na doutrina espírita, ok? Não há médiuns especiais que nos resolvam os problemas. Não há centros especiais que nos tirem a mediunidade. Temos de aprender a lidar com esta faculdade, né? Ok? Eu não sei porquê, deve ser de estar à beira da Amélia, hoje estou com um bocado de sede. Vou fazer uma coisa que não costumo fazer, que é beber um bocado de água. É que esta mulher emana tanto calor, né? Tem tanta energia, né? Que me provoca sede. Então, eu costumo dar uma comparação, e desculpem-me a quem vai ouvir pela segunda ou terceira vez. Vamos imaginar alguém que nasceu cego e que vá pela mão de um familiar. Portanto, esse cego, de nascença, só tem 4 sentidos. O familiar tem os 5 sentidos, tem mais a visão, não é? Que o cego não tem, certo? E, entretanto... Quer uma garrafa? Não, obrigado. Nem 8 nem 80. Muito obrigado. E então, imaginemos que o cego ia ali na Rua das Montras, a atravessar para a Praça da Fruta, com o familiar, e de repente começou a ver. Começou a ver, sem mais nem menos. A primeira coisa que ele faz, está um dia de sol espetacular, 30 graus quase, é 20, 25, é mais normal aqui nas Caldas, e a primeira coisa que ele faz é fechar os olhos. E pá, o que é isto? Que brilho é este? Né? Pá, pronto, põe lá estes óculos de sol. Mas o que é que são óculos de sol? Eu depois explico-te em casa. Olha, não passes agora que está vermelho. Mas o que é o vermelho? Olha aquelas margaridas, aquelas florzinhas, aquelas margaridas, lembra-se? Outra vez? Aquelas margaridas amarelas, né? Mal me queres. Não, são mal me queres. As outras, são outras, diferentes. Olha os mal me queres amarelos, etc. e tal. Mas o que é isso do amarelo? Quer dizer, aquilo que para a familiar era uma coisa perfeitamente normal, ver, para a outra pessoa começou a ver de repente, é um foco de problemas. Epá, mas isto ver é muito chato. Tem de aprender a regular a luz com as pálpebras, né? Cerrar os olhos, tem de aprender que não pode olhar diretamente para o sol, faz mal, tem de aprender as cores, tem de aprender todo um conjunto de coisas. Depois de aprender, afinal ver é espetacular, né? E então é isso que se faz num centro espírita. O que é que se deve fazer a quem tem mediunidade? Aprender, não é? Aonde? Ora bem, do que nós conhecemos, pessoalmente, não conheço nenhuma doutrina existente no mundo, nenhuma corrente filosófica, religiosa, que lide tão bem com a mediunidade como a doutrina dos espíritos, ou a doutrina espírita. De tal modo que o único manual para ajudar os médiuns que existe no mundo chama-se o Livro dos Médiuns, que foi escrito por Allan Kardec precisamente para ajudar os médiuns que já tinham lido o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns foi logo a seguir, para ajudar os médiuns que tivessem mediunidade e quisessem aprender, porque naquele tempo não havia centros espíritas. Kardec foi genial, de facto, nessa altura e se calhar muito bem intuído, não é? Então, onde aprender num centro espírita, tal e qual como numa escola, né? Nós precisamos de ler, frequentar um grupo de estudo, podemos também precisar de auxílio espiritual, né, se necessário, mas acima de tudo perseverança e persistência, né? Muitos de nós
dizemos assim, epá, mas naquele dia não me dá jeito, é o dia do meu descanso, mas eu posso descansar naquele dia a estudar Espiritismo, né? Uma hora e meia, 1h15 no centro espírita. Epá, mas esse dia é o dia de ir à praia. Mas como a praia não foge, e só há aquele dia na semana, aquela 1h15, eu posso organizar-me de modo a estudar Espiritismo e ir à praia depois ou antes da aula ou no outro dia. Outros dizem, eu não posso porque tenho trabalho, porque não me dá jeito, porque é longe. Nós arranjamos sempre 1001 desculpas. Agora, há uma coisa que eu costumo sempre dizer quando me dizem isso, e às vezes não digo, mas penso, se nesse dia, nesse momento, a pessoa tiver um AVC, tiver um problema cardíaco, ela vai imediatamente ao hospital, às urgências. Larga tudo, praia, trabalho, casa, descanso, marido, mulher, filhos, cão, gato, periquito, tudo, não é? Para salvar o corpo, que passado uns anos vai para debaixo da terra, ou para um forno crematório. Mas para educar o espírito, nós não temos tempo. 1 hora por semana. Para estudar em conjunto, porque em conjunto aprende-se muito. Nós temos aqui um grupo de estudo, às quartas-feiras, às 20h15, que é durante 1 hora até às 21h15. Estamos a estudar um dos livros de Allan Kardec, neste momento a Gênese. E somos 8 pessoas, porque não vem mais. Mas é muito interessante. Eu entrei nesse grupo mais tarde, já depois dele estar organizado, e tem sido uma experiência extremamente agradável. Tenho aprendido muito. E coisas que eu tinha lido na Gênese que não encontrei sozinho, a gente encontra em grupo, porque às vezes há um que põe uma questão, outro põe outra, etc. Então, é preciso perseverança, persistência, vontade e metermos uma coisa na cabeça. A educação da mediunidade é um processo longo. No mínimo 2 anos, de 2 a 3 anos. Não dá. De outra maneira não dá. Quem fizer de outra maneira, noutro centro qualquer, noutra religião, que o Espiritismo não é, noutra ideia qualquer, não está a fazer um trabalho bem feito. No nosso ponto de vista, claro que vale o que vale. Então, amigos, temos aqui como pano de fundo o filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, que esperamos que depois, quando sair do Brasil, chegue a Portugal. Neste momento está nos cinemas do Brasil, no Brasil inteiro, onde estiver, claro, não deve estar em todos. E há uma 6ª questão que se coloca aqui neste... eu pus esta fotografia do filme do Divaldo, que está em exibição, precisamente de propósito, porque às vezes as pessoas perguntam, mas não existem médiuns mais importantes que outros? Médiuns mais fortes que outros? E esta questão coloca-se. Coloca-se nos movimentos espíritas pelo mundo fora, coloca-se nos centros espíritas, onde às vezes os médiuns pensam que são mais do que os outros, só porque os outros começaram mais cedo. E coloca-se, mesmo relativamente ao franciscano Xavier, Divaldo Franco, será que o Divaldo é um médium mais importante do que qualquer médium que esteja aqui na sala? As pessoas vão dizer que sim. Ele é um médium importante. Não, ele é mais conhecido. Mais importante não é. Perante Deus somos todos igualmente importantes, né? Mas ele é um médium mais forte. Não. Divaldo Franco até é magrinho, né? Eu conheço médiuns bem mais fortes, né, fisicamente falando, agora estou a brincar. Mas não é a potência mediúnica, sei lá, se eu tiver muita mediunidade e efeitos físicos, consiga adormecer aqui toda a gente, por hipótese, ou pôr toda a gente a levitar, né? Isso faz de mim um ser melhor? Segundo consta, Adolfo Hitler tinha mediunidade. E deve ser verdade, porque quando nós vemos nos filmes ou nos documentários aqueles discursos inflamados dele, ele está numa situação de quase possessão ou subjugação, incorporado, né? Sem dúvida nenhuma. Pelo menos tudo indica que sim. E então, eu já lidei com muitas pessoas, porque ao longo dos anos, é normal,
com pessoas que tinham mediunidade, efeitos físicos, entre outras, com grande potência, entre aspas, com grande força, e que eu não escolheria para uma reunião mediúnica. Então, mas se a pessoa tem mediunidade, mas não tem o essencial, que é a serenidade de coração, a tranquilidade de coração. Uma pessoa perturbada, ou perturbável, ou uma pessoa desequilibrada interiormente, se for para uma reunião mediúnica, mesmo que tenha muita mediunidade, o que é que ela vai fazer? Vai criar conflitos uns com os outros. Essa pessoa não serve. Mas tem muita mediunidade, está bem? Eu também posso ver muito bem e ser uma pessoa perturbada. Posso ouvir muito bem e ser uma pessoa conflituosa, não é? Então, se eu tiver esse tipo de caráter, independentemente do tipo de mediunidade que eu tiver, eu vou sintonizar com que tipo de espíritos? Com espíritos afins. E esses vão ser a minha companhia, né? Então, como Allan Kardec refere no livro dos médiuns, quando fala das reuniões mediúnicas, ele diz que o que deve unir as pessoas é a união de pensamentos e união de sentimentos. E não se este tem mediunidade ou aquele tem mais ou tem menos. Não há nenhum aparelho que meça isso na Terra. Nem há nenhum aparelho que meça se a mediunidade daquele é melhor do que a mediunidade daquela. Ou se a quantidade é maior ou menor. Ok? Portanto, a importância está no caráter da pessoa, na moral da pessoa, que nos torna superiores. Isso sim. E aí nós podemos reconhecer que, de facto, Francisco Cândido Xavier, aquele médium, não é, fabuloso, é uma pessoa que nos deixou muitas lições de moral, não é, na vida. Depois temos aqui uma equipa de passistas com coletes refletores. E aqui as pessoas perguntam-se, mas para que é aquilo? É para atrair os espíritos de luz. É uma brincadeira. E o espiritismo é tão simples, tão simples, tão simples, e a gente complica tanto. José Herculano Pires, que, segundo o ponto de vista de Francisco Cândido Xavier, foi o metro que melhor mediu Allan Kardec, jornalista, escritor, filósofo e poeta brasileiro, notável, tem livros muito bons. Ele dizia que o passe espírita é tão simples, tão simples, tão simples, que a única coisa que se deve fazer é dá-lo. Né? É dá-lo. É dar amor à pessoa, né? E então, temos aqui uma pergunta das 10, já vamos na 7ª. Os médiuns de cura são melhores que os outros? Porque há um tipo de mediunidade de cura, né? Está no livro dos médiuns. Não são melhores nem piores do que os outros médiuns, né? Mas aquele médium é de cura. Atenção, ele pode ter um fluido para esse tipo de trabalho. Mas se ele for desequilibrado, o fluido dele vai adoecer o outro. O Divaldo Pereira Franco conta isso, que uma das melhores passistas e médiuns de cura que apareceu lá no Centro Espírita Caminho da Redenção era uma senhora que tinha esse fluido. E ela olhava para uma flor, gostava da flor e a flor, morria. Até que um dia ela tinha um magnetismo muito grande sem saber. Só que não estava trabalhada moralmente. Até que um dia ele convidou-a, disse, minha irmã, vá estudar Espiritismo, você pode ser muito útil. E ela foi. Foi estudar Espiritismo, fez o curso básico, aprendeu as noções da mediunidade, etc. E passou a ser passista lá no Centro Espírita Caminho da Redenção. Transformando-se por dentro, ela foi dando características positivas ao seu fluido que os espíritos utilizavam para curar os doentes. Né? Aí sim, né? Então, cuidado com os médiuns de cura, a vaidade, o endeusamento, a fascinação. No outro dia vieram me perguntar, Lucas, achas que eu devo ir à cidade tal, bem longe daqui, bastantes centenas de quilómetros, ter com um médium tal, ouvi dizer que faz lá umas curas. Eu disse, por amor de Deus, mas tu não és espírita? Sou, mas eu ouvi dizer que me curavam lá. Mas se os espíritos te quiserem curar, vai ao passe.
ao nosso centro ou outro centro qualquer, Torres Vedras, tem ali a ACE, tem a Alcobaça, venham a um centro qualquer. Os espíritos que não fazem, os bons espíritos não fazem distinção, eles ajudam neste centro, no outro, naquele outro, onde nós estivermos e onde houver mérito. Ajudam durante a palestra, né? Nós já tivemos conhecimento, que nos vieram contar, de casos desses, de cura, que aconteceram durante a palestra. Ajudam durante o passe, ajudam durante o sono, durante o Evangelho no lar. O grande problema é quando nós começamos a endeusar as pessoas e as pessoas se deixam endeusar. E aí o médium entra para o caminho da fascinação. Estamos quase a chegar ao fim, o que é bom sinal. 8ª pergunta da mediunidade. O que os pais devem fazer quando as crianças dizem que veem seres espirituais? Geralmente crianças de tenra idade, 4 anos, 5 anos, por aí, muitas vezes, ou até mais, dizem aos pais, olha, está ali fulano, ou falam sozinhos, etc. Muitas vezes pode ser um amigo imaginário, sem dúvida. Mas esse amigo imaginário, na maior parte das vezes, são espíritos de crianças que os bons espíritos trazem para brincar com elas, até para ajudar os pais. E os miúdos brincam ali e tal, e conversam, etc. Há um caso muito interessante que nós catalogámos aqui no centro, que aconteceu com um casal que aqui veio pedir ajuda para o filho, e que vai sair no nosso livro, que está para breve, que devia ter saído nas jornadas, mas houve um erro gráfico, que é Factos Espíritas em Portugal, que é o caso do David, que é da criança invisível. Então, o que é que os pais devem fazer se a criança diz que vê algum espírito? Muitas vezes, se os pais conhecem o espiritismo, está tudo bem. Mas aqueles que não conhecem dizem à criança, não está aí nada. Não, isso estás a inventar. A criança tem o pai e a mãe como padrão. Epá, o pai e a mãe são os heróis. Eu estou a ver, os meus heróis estão a dizer que é mentira, a criança fica confusa, fica perturbada. Então, mesmo que os pais não acreditem, devem dizer assim, sim, isso é normal, porque se for imaginação, vai passar. E se for mediunidade, também vai passar, né? Quando muito passa e depois desabrocha mais tarde, ok? Então, não devemos contrariar isso, ok? Porque podemos confundir, em último caso, se a criança precisar, quando muito, levá-la a uma psicóloga, um psicólogo que seja espírita, ou então que conheça a mediunidade. É muito importante isso. Porque se for um psicólogo que conheça a mediunidade, vai lidar com aquela criança como uma coisa normal. Se for um psicólogo que não conheça a mediunidade, vai começar a pensar, ele é psicótico, ou é tantã, ou tem um débito qualquer de qualquer coisa no cérebro, não é? Também as pessoas podem pedir orientação no centro espírita, nesse caso, e até encaminhar as crianças, dependendo da idade, para grupos jovens, grupos de crianças, caso existam. Muito bem. E então, 9ª pergunta. E esta? Conhecem as nossas florzinhas? Estão bonitas, não estão? Agora na primavera. Se alguém sente uma presença espiritual, o que é que deve fazer? Alguém que tenha mediunidade sente uma presença espiritual. Depende. Se for um espírito como eu, não há problema. Se for como a Amélia, já vai haver, né? Por causa da vibração. Estou a brincar. Mas vamos ver. Se a presença espiritual for boa, imaginemos que eu estou muito bem e de repente sinto uma sensação super agradável, geralmente demora uns segundos e é uma pena, né? Algum amigo espiritual, algum benfeitor que nos abraça ou que nos dá um passo, etc. E é aproveitar, né? E se alguém aparecer que seja bom, um espírito luminoso, simpático, carinhoso, que nos diga qualquer coisa, é aproveitar a deixa e conversar um bocadinho com ela, né? Olha, o que é que tu me queres dizer, né? Agora, se a sensação for desagradável, se eu começar-me a sentir esquisito ou com sensação de mal-estar ou qualquer coisa, cortar imediatamente.
no primeiro minuto cortar logo a ideia, mudar o pensamento para outra coisa, ok? Nós geralmente aconselhamos às pessoas 4 passos. Quando as pessoas têm uma mediunidade que ainda não está educada, que às vezes sintam algum mal-estar inopinado, primeiro passo, respirar fundo, devagarinho, ao ritmo da pessoa. Para quê? Para oxigenar bem o cérebro. Segundo passo, mentalizar ali a fachada do centro. Por isso é que eu pus esta fotografia. Nunca as pessoas que lá trabalham, se mentalizarem a Amélia, ainda vão ficar pior do que... Por isso é que eu há bocado falei nela. Ainda vão ficar pior do que o que estão. Não, mentalizar o centro. Ao mentalizar a fachada, o que é que acontece? Os amigos espirituais estão aqui 24 horas. Lá em cima, a canalização. 24 horas por dia, eles vão captar o pensamento da pessoa que necessita e imediatamente vão lá. E ajudam a pessoa, dão um passo, se tiver lá algum irmão necessitado, trazem-no, recolhem-no aqui no centro, para o auxiliar. Portanto, primeiro passo, respirar fundo. Segundo passo, mentalizar no centro, a fachada. Terceiro passo, dizer assim, olha meu amigo, eu não te posso ajudar, seja lá quem tu fores, vai lá, que lá vais receber ajuda. Fazer uma prece, pedir ajuda para esse espírito e para nós. Quarto passo, desligar a atenção, desviar a atenção, para uma coisa material, sei lá, cortar as batatas, pegar num livro, ler, qualquer coisa, desviar, para não pensar naquilo. Se voltar a acontecer, novamente, os 4 passos outra vez. É uma técnica que tem resultado. E a última pergunta, pergunta 10. Temos aqui este cartoon do Reinaldo, do Olhão, que os cartoons saem no Jornal do Espiritismo, só o bem que faço me faz bem, sem dúvida, né? E a pergunta que se coloca é esta: como é que o Espiritismo vê a mediunidade? Como é que a doutrina espírita vê a mediunidade? Ora bem, a mediunidade é vista pela ciência espírita como um facto, uma realidade, não é? Entre os planos espirituais e o plano terreno. A mediunidade é um meio de comunicação entre o plano terreno e o plano espiritual. Digamos que a vida no plano espiritual é como se fosse o vapor de água e a vida na Terra é como se fosse o cubo de gelo. É a mesma coisa, são moléculas de H2O, só que com distâncias intramoleculares diferentes, né? Umas mais compactas, passa a expressão, e outras mais diáfanas. Como é que o Espiritismo vê a mediunidade a nível filosófico? Vê como uma oportunidade de aprendizagem, de reajuste do próprio espírito. Portanto, isto é, desses factos mediúnicos vem toda uma filosofia que nos diz para que serve a doutrina dos espíritos, para que serve a mediunidade e como podemos fazer para evoluir. A moral espírita explica-nos que a mediunidade deve ser utilizada, há uma expressão que, salvo erro, é do Livro dos Médiuns, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, não tenho a certeza, santamente. O que é que quer dizer? A mediunidade deve ser utilizada sem qualquer tipo de interesse, seja interesse monetário, seja outro tipo de interesses materiais, interesses psicológicos, interesses espirituais. Não. É dar de graça o que de graça se recebeu. Ok? Temos um espírito amigo que neste livro, Histórias que os Espíritos Contaram, no volume 1, nos deixou há tempos uma mensagem sobre a mediunidade, sobre as provas da mediunidade. E ele diz assim: ó gente imatura que insiste em não existir vida futura, tu que acreditas tudo ser material, não vês mais longe o mundo espiritual? Fenómenos espíritas desdobram-se em catadupa, mostrando-te aquilo que procuras com lupa. Comunicações espirituais provam a imortalidade, trazendo notícias que são novidade. Experiências fora do corpo mostram a imortalidade e olhas com desdém para esta realidade? Visões no leito de morte chamam-te a meditar. São loucos, alucinados, têm a mente a delirar?
Pesquisas em reencarnação trazem evidências numerosas. Escusas-te a ver essas provas clamorosas? Tantos fenómenos alertam a humanidade para que se abra a esta realidade. Está na hora, irmãos, de mudar de atitude, viver na terra sem esquecer a angelitude, que um dia alcançarás quando fores espírito puro. Até lá, esforça-te, preparando o teu futuro. Vida para além da morte é realidade irrefutável. Ninguém morre, acredita, seja rico ou miserável. Poeta Alegre, in Histórias que os Espíritos Contaram, volume 1. Então, o médium espírita tem de ser mais ou menos, ter esta postura, né? É alguém que tem por missão pessoal servir o próximo, iluminar vidas, salvar vidas, né? Semear o esclarecimento, o consolo, dentro da assertiva de que fora da caridade não há salvação, né? Isto é, sem nos ajudarmos mutuamente não evoluímos espiritualmente. Vou mostrar mais uma vez. Não só o médium espírita, qualquer espírita, né? Quando nós abrimos os nossos afetos, seja com um animal, com uma planta ou com uma pessoa, tudo corre bem. E como estamos a chegar ao fim da nossa palestra, nada melhor do que este pôr do sol ali, né? Olha ali um cachalote ao fundo. Né? São as berlengas. Isto na Foz da Orelha, aqui não se vê muito bem por causa do contraste de luz, mas não há problema. A vida, amigos, diz-nos a doutrina espírita, é uma viagem. Nessa viagem nós podemos ser neutros, podemos perder tempo, podemos fazer o bem, podemos fazer o mal, podemos ser egoístas ou não. É uma opção de cada um, não é? Uma coisa é certa, ninguém foge à curva da vida. Aquela curva, né, que está logo ali ao fundo da reta da vida carnal, há uma curva por onde entramos para uma outra reta que é a vida espiritual. E é nessa curva da vida que se desdobram horizontes cada vez mais bonitos, né, mais felizes ao longo do tempo. Vale a pena porfiar no bem, né, servir, sorrir, amar. Eu pensava que o horizonte, a linha do horizonte, era a coisa mais inútil na vida. Até que um dia tive uma conversa com Deus. Porque reparem, se formos de barco em direção à linha do horizonte, nunca a encontramos. Ela vai sempre fugindo. E um dia fui reclamar com ele, para que é que serve a linha do horizonte? E ele respondeu-me assim, Lucas, tu também não percebes nada disso. A linha do horizonte serve para te fazer caminhar para a frente. Né? Foi aí que eu percebi para que é que servia a linha do horizonte. E pronto, vamos terminar com uma pequena mensagem de Divaldo Pereira Franco, um médium brasileiro, que é um Paulo de Tarso da humanidade. Vou dar-te um conselho. Eu gostaria de dizer a todos os jovens do mundo, na vida de cada um de nós, há sempre duas janelas abertas. Uma que olha a tristeza, a outra que olha a felicidade. A verdadeira sabedoria consiste, quando estiver na janela da tristeza, lembrar que atrás a felicidade está esperando. E quando estiver na janela da felicidade, recordar-se que atrás a tristeza está convocando ao auxílio do bem. Então eu gosto de dizer aos jovens, nunca se detenham apenas numa janela. Lembrem que atrás de vocês tem janelas abertas esperando decisões e resoluções. Pronto, amigos, terminamos estas 10 questões da mediunidade, deixando aqui de seguida a bibliografia que consultamos e ficamos ao dispor. Olha, o tempo